Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Sem Fim, 77, episódio 20. Eusébio de Cesareia, o guardião da memória cristã e o pai da história da Igreja. Eusébio de Cesareia é o pai da história da Igreja e um dos maiores intelectuais do cristianismo primitivo. Neste episódio cinematográfico, descubra sua vida, sua relação com a grande biblioteca de Cesareia, sua obra História Eclesiástica e seu papel decisivo no Concílio de Nicéia, uma narrativa épica sobre o guardião da memória cristã. Para entender a grandeza de Eusébio de Cesareia, precisamos retornar ao século IV, a um período de transformação gigantesca na história cristã. O Império Romano, que durante séculos perseguiu a Igreja, e estava prestes a se tornar o berço da expansão da fé. Era um tempo de guerras políticas, de debates teológicos intensos, de concílios marcantes e de grandes mudanças culturais. Nesse cenário, surgiu o homem que se tornaria para sempre a memória viva do cristianismo. Eusébio nasceu por volta do ano 265, provavelmente em Cesareia Marítima, na Palestina. Cesareia era uma cidade extraordinária, com uma das maiores bibliotecas cristãs da antiguidade, fundada por Orígenes e ampliada por Pânfilo, o grande mestre e amigo de Eusébio. Essa biblioteca continha manuscritos raríssimos, obras patrísticas, evangelhos antigos, comentários, cartas e documentos que hoje não existem mais. Foi nesse ambiente intelectual riquíssimo que Eusébio foi formado. Seu mestre e amigo mais íntimo foi o presbítero Pânfilo, um dos maiores estudiosos da época, fervoroso discípulo de Orígenes. Sob sua influência, Eusébio mergulhou profundamente nas Escrituras, na história da Igreja, na filosofia e nos escritos dos primeiros padres. Ele desenvolveu um amor absoluto pelos documentos antigos. Ele queria preservar tudo, registrar tudo, guardar tudo. E fez exatamente isso. Quando a perseguição de Diocleciano explodiu no início do século IV, Pânfilo foi preso, torturado e mais tarde martirizado. Eusébio quase teve o mesmo destino, sendo preso várias vezes. Mas sua sobrevivência permitiu que ele realizasse a obra pela qual toda a cristandade o reconhece. História Eclesiástica, a primeira grande obra historiográfica cristã, escrita entre os anos 312 e 325. A História Eclesiástica é um monumento literário e espiritual. Ela registra tudo o que Eusébio pôde encontrar: a vida dos apóstolos, o ministério dos sucessores, as perseguições, as heresias, as defesas da fé, as obras dos pais da Igreja, as cartas, os documentos oficiais, os relatos dos mártires, as tradições orais, as listas episcopais e tudo aquilo que havia sido preservado pelas gerações anteriores. Eusébio cita fontes que hoje estão perdidas para sempre. Portanto, sem ele, jamais conheceríamos vários textos da antiguidade cristã. Ele preservou narrativas inteiras que desapareceram ao longo dos séculos. Ele é, literalmente, o guardião do passado. Mas sua obra não se limita à história eclesiástica. Eusébio escreveu dezenas de outras obras importantes, entre elas, Crônica, uma tentativa ousada de unificar a história universal da humanidade, comparando cronologias de diferentes povos. Ele também escreveu Preparação Evangélica, uma obra de profunda erudição que tenta mostrar que a revelação cristã é superior à cultura pagã. E, em seguida, escreveu Demonstração Evangélica, defendendo Cristo como o cumprimento de todas as profecias. Essas duas obras são gigantes do pensamento cristão antigo. Eusébio também escreveu comentários bíblicos, tratados teológicos, discursos e hinos. Ele era um intelectual incansável, um organizador magistral de ideias, um arquivista que amava cada página, cada fragmento, cada testemunho do passado cristão. Mas sua vida foi marcada também pela turbulência teológica de sua época. Eusébio viveu durante a controvérsia ariana,
quando o presbítero Ário ensinava que Cristo era criatura e não Deus eterno. Eusébio, influenciado pela exegese de Orígenes, tinha tendência a interpretar certas passagens de maneira subordinacionista, enfatizando a distinção entre o Pai e o Filho. Isso o aproximou inicialmente de algumas posições arianas moderadas, embora ele nunca tenha defendido que Cristo fosse uma criatura no sentido pleno. No Concílio de Nicéia, em 325, Eusébio desempenhou papel decisivo. Ele leu diante dos bispos reunidos uma declaração de fé que representava a tradição de Cesareia. Embora inicialmente hesitasse em usar o termo homoousios, a palavra que afirmava que o Filho é da mesma substância do Pai, Eusébio assinou o Credo de Nicéia, aceitando sua autoridade. Depois de Nicéia, Eusébio se tornou conselheiro, historiador e propagandista oficial do imperador Constantino. Ele escreveu a obra Vida de Constantino, um dos textos mais importantes para entender a relação entre o cristianismo e o Estado romano no século IV. Embora essa obra seja uma espécie de elogio imperial, ela também é uma fonte histórica inestimável sobre a transição da igreja perseguida para uma igreja aberta ao mundo. Eusébio morreu por volta do ano 340, deixando atrás de si um legado tão gigantesco que nenhum historiador posterior pôde ignorá-lo. Ele estabeleceu os fundamentos da historiografia cristã. Ele preservou a memória dos mártires, das perseguições, das lutas teológicas, dos concílios e das tradições apostólicas. Sem Eusébio, nossa compreensão dos 3 primeiros séculos seria fragmentada e quase cega. Com Eusébio, temos uma janela clara e luminosa para o passado. Ele é o homem que transformou memória em história. Ele é o historiador que deu à igreja sua identidade documentada. Ele é o guardião que amarrou os fios dispersos da tradição e os preservou com paixão insuperável. Eusébio de Cesareia é com justiça chamado de Pai da História da Igreja, um título eterno para um homem cuja obra salvou a memória sagrada da antiguidade cristã.